Olá, boa noite a todos. Hoje a nossa equipe está aqui via vídeo para falarmos um pouco sobre o processo de ensilagem utilizando palma forrageira. A nossa equipe é composta por Ana Virna, eu, Francisca Amanda, Gustavo Silva e João Vitor Mota. Vamos dar início. De início, aqui a gente tem a classificação da palma, a divisão é embriófita, a subdivisão angiosperma, a classe Dicotyledônea, a subclasse Archiclamídea, a ordem Opuntialis e ela é da família das Cactaceae. No Brasil, a palma foi introduzida por volta de 1877. Então, a palma foi introduzida aqui por dois grandes empresários de empresa textil. Eles tinham como finalidade hospedar um inseto denominado cochonilha, que esse inseto ele ia contribuir aí para a coloração dos tecidos. Então, de início, a palma foi introduzida aqui no Brasil com esse intuito, coloração dos tecidos. Mas aí, durante as duas primeiras décadas do século XX, as pessoas envolvidas com o cultivo da palma começaram a observar coisas além, principalmente como ela era resistente àquele clima da região, o clima quente. Então, como a estação seca, ela é um dos fatores que mais, limita tanto os rebanhos como também os cultivares, essa palma, ela entra aí como uma fonte para suprir essas necessidades. Porque durante a seca, em particular os animais, eles vão consumir forragem com baixo teor de umidade, com baixo valor nutricional e também eles vão ter acesso aí limitado à água potável. Então a palma entra aí como uma heroína, a fim de atribuir a esses animais essas coisas que lhe faltam. Com relação aqui já à bromatologia da palma, ela tem um baixo teor de proteína, mas ela se destaca por apresentar altos teores de carboidratos totais, matéria mineral e umidade. O nosso terceiro tópico, ele fala que ela não deve ser utilizada de forma exclusiva na alimentação animal. Ela deve ser fornecida em conjunto com outros alimentos. Um dos fatores que ela deve ser fornecida com outros alimentos é esse, pelo baixo teor de proteína, porque aí ele vai se consociar com outros alimentos e vai atingir a demanda nutricional do animal. Aqui a gente tem as espécies mais cultivadas para alimentação animal. As espécies de palma mais cultivadas são a opuntia e a nopalea. Entre as variedades mais cultivadas, temos a gigante, a redonda, a orelha de elefante, que são todas pertencentes ao gênero opuntia, e a miúda, que é do gênero nopalea. Aqui eu vos apresento, queridos colegas, a palma gigante. Ela também é conhecida como graúda, santa ou azeda. A gente percebe que ela tem um porte ereto, o caule é ramificado e seus raquetes grandes podem chegar até 1 quilo. Ela também é super conhecida por ser a mais resistente à seca e à cochonilha de escamas, que a gente sabe que é a principal praga da palma. Ela também é altamente produtiva, porém o seu valor nutricional é um pouco inferior às demais. Ela também tem uma menor aceitabilidade pelos animais. Aqui a gente tem a palma redonda, também conhecida como orelha de onça. Suas raquetes aí já podem chegar a 1,8 kg. Ela também é resistente à seca, porém ela é muito suscetível à cochonilha do carmim. Esse cultivar ele é um pouco menos usada, porque além da susceptibilidade à cochonilha, seu hábito de crescimento dificulta o consórcio com outras culturas. Daí o cultivo vai ser que meio que preciso ser isolado. Aqui a gente tem a orelha de elefante, tem como vantagem a resistência à cochonilha e a menor exigência e fertilidade do solo, que é uma coisa que todos nós queremos, Uma planta que tem uma menor exigência e fertilidade do solo. Mas a gente aí tem um porém nessa palma, que ela apresenta espinhos, que aí vai dificultar um pouco no manejo, como por exemplo na forrageira. Mas, além disso, também a gente tem um lado bom, que por mais que a palma contenha esses espinhos,
mas esses mesmos espinhos faz com que a palma seja faz com que a palma tenha uma maior resistência à seca. Porque esses espinhos, né, servem para reduzir a temperatura do caule no dia a dia. Por último, a gente tem aqui a miúda, ou doce. Eu acho a mais fofinha. Ela tem um portail pequenininho e seu caule é ramificado. E ela, assim, por mais que seja pequenininha, mas ela é uma que apresenta maiores teores de matéria seca e carboidrato. E é a mais nutritiva. Porém, também, ela é mais exigente em fertilidade e umidade e tem menor resistência à seca. Para começar, a gente precisa saber o que é ensilagem, né? A ensilagem é um processo de conservação de forragens por meio da fermentação anaeróbica, ou seja, sem presença de ar das mesmas. O princípio básico desta modalidade de conservação é a transformação dos açúcares solúveis existentes na planta em ácido lático, no ambiente anaeróbico. O ácido lático reduz o pH da massa ensilada, inibindo a proliferação de micro-organismos indesejáveis, permitindo a estabilidade do material e boa preservação da qualidade da forragem. Nota-se também que a palma apresenta um baixo teor de matéria seca, no caso as palmas jovens, o que poderia, a princípio, conduzir à fermentação alcoólica. Entretanto, a presença de substâncias turbulentas direciona a fermentação para a produção de ácido lático, e desse modo minimizando as perdas durante a ensilagem, que é uma característica peculiar na palma. É também uma formação de uma substância gelatinosa após o processo de trituração do material, que a gente chama de amucilagem. A presença dessa mucilagem diminui possivelmente as perdas do efluente e que poderia viabilizar a ensilagem da palma forrageira. A ensilagem nas palmas jovens e velhas. As palmas jovens, ela tem um diferencial das palmas velhas, porque elas apresentam um alto teor de água na sua composição. E o processo oriundo da picagem da palma, no qual o conteúdo de umidade é muito elevado, apesar de uma pequena formação da mucilagem. Nesse caso, essa palma forrageira, se ela for ensilada sozinha, ela vai acarretar em grandes perdas por efluência. O que se pode fazer é uma mistura desse material com um concentrado já formulado, tendo assim uma ração completa que pode ser utilizada na alimentação animal de forma indireta. Já as palmas mais velhas, aqui no caso as mais maduras, elas apresentam um teor de matéria seca e quando comparado à palma jovem. E essa palma, ela pode ser ensilada sozinha. E de forma direta, né, sem adição de aditivo absorvente de umidade, que no caso é o concentrado. O armazenamento da ensilagem. Depois de todo o processo de picagem e adição de concentrado, todo aquele material é colocado em algum recipiente para que ocorra a fermentação anaeróbica, ou seja, com a ausência de oxigênio. O transporte é rápido até os silos e pronta e adequada compactação das camadas ensiladas, o fechamento e vedação adequado do material ensilado em tempo curto. Assim, evita a exposição da massa ao oxigênio. Aí, ó, a foto. Associadas à palma forrageira. Para a obtenção de uma silagem com bons padrões fermentativos e nutricionais, faz-se necessário o conhecimento dos fatores que alteram a dinâmica da matéria seca e perda de nutrientes, assim tendo a melhor nutrição para seu animal, visando buscar cada vez menos custo para o produtor, fazendo a mistura dessas rações com materiais da própria fazenda, no caso a palma, que a gente vai estar utilizando, e também podendo fazer silagem usando a palma e junto o capim elefante, entre outros materiais que também vou estar abordando mais à frente.
Eu vou estar mostrando também a quantidade, o pH, né, dessa silagem com esses produtos que vai estar sendo misturado. Aí, e os pesquisadores também, que é de grande importância, né, que eles fizeram vários e vários testes, passaram anos estudando para que não cause nenhum problema para os animais ao ingerir essa silagem. Da mesma forma, não devemos esquecer do cuidado sobre a qualidade microbiológica e a estabilidade eólica. É fundamental para alcançar a eficiência produtiva de uma silagem. As perdas fermentativas refletem o processo de fermentação da silagem. As principais perdas são oriundas da produção de gases influentes, um fator interessante em silagem que contém palma forrageira é que a sua inclusão não resulta em níveis elevados de perdas. O processo de fermentação resulta em produção de gás e em grande parte da produção de dióxido de carbono, com exceção da fermentação das bactérias homofermentativas que não possuem perdas durante a fermentação. A dominância de bactérias heterofermentativas e homofermentativas em silagem da palma promove uma fermentação adequada da forragem, visto a disponibilidade de carboidratos solúveis da palma. As perdas por gases oriundos do processo fermentativo são associadas a ferramentas secundárias. SAR 2019 observou um incremento em 0,09% em produção de gases a cada 1% de inclusão de palma forrageira em silagem de algodão arbóreo. E César Neto verificou também que na silagem de palma forrageira abertas após 60 dias de fermentação apresentaram perdas por gases entre 3,55% e 9,27%. Valores inferiores quando comparados com a silagem de milho, que possui perdas por gases entre 10,3%. Meu nome é Gustavo e vou falar um pouco sobre consumo e desempenho de pequenos ruminantes alimentados com silagens à base de palma forrageira. Gusha et al. Analisando a composição nutricional e a aceitabilidade da silagem de palma em associação com algumas leguminosas, observou que o uso desta seria importante na alimentação dos rebanhos em regiões propensas à seca, pois apresentam variação de 4 a 4,23 do pH e ainda verificaram oscilações dos teores de matéria seca de 37 a 43%, e que é indicativo que a planta pode ser ofertada na silagem aos ruminantes, promovendo o consumo satisfatório sem efeitos laxativos. Pesquisa realizada por Silva 2019, utilizando silagens de palma forrageira associada a culturas adaptadas ao semiárido, demonstra o potencial dessa cactácea conservada na forma de silagem. Os ganhos médios diários encontrados variam de 0,232 a 0,303 gramas por dia. Resultados esses superiores ao encontrado por Soares 2012, Árabe et al. 2013 e Silva 2018, com valores de 100 a 198 gramas por dia com silagens contendo palma forrageira e acima do estabelecido de acordo com o NRC 2007 para o ganho de 200 gramas por dia. O consumo de matéria seca dos animais que se alimentavam com as dietas contendo silagem de milho variando de 1.403 a 1.644 gramas por dia. E agora eu vou falar um pouco sobre a tabela 4. Tabela 4. Consumo e desempenho de cordeiros alimentados com silagem de palma associado a culturas adaptadas ao semiárido. Animais que consumiram dietas contendo silagem de palma com glicídia apresentaram maior peso final. Dietas contendo silagem de palma e silagem de palma com glicida proporcionaram maiores ganhos de peso total e ganhos médios diários. A pior conversão animal foi observada para animais que receberam silagem de palma com capim búfalo. Tabela 5. Consumo de nutrientes em caprinos
da raça Canidé alimentados com silagem de palma com diferentes níveis de inclusão de maniçoba. Matias 2019. Utilizando a silagem à base de palma forrageira associada a níveis de maniçoba a 25, 50, 75 e 100%, na alimentação de caprinos de raça Canidé, observou consumos de matéria seca entre 0,957 a 1,220 kg por dia, o que correspondeu a uma variação de 3,82 no nível de 25% de inclusão de maniçoba a 4,88% no nível de 100% de maniçoba, em porcentagem de peso vivo. Os valores obtidos no trabalho suprem a necessidade diária requerida para um animal com média de 25 kg com ganho acima de 100 gramas por dia. Nobre 2017, testando proporções de inclusão de silagem de palma 0, 21 e 42% em substituição ao feno de Tifton na dieta de ovinos e 3 intervalos de oferta de água 0, 24 e 48 horas, observou maiores ganhos diários nos animais que consumiam a silagem de palma, com ganhos de peso diário de 142, 184 e 208 gramas por dia, respectivamente. Silva 2018 avaliou o efeito de ração mista total, TMR, à base de palma forrageira, capim búfalo, farelo de trigo, sobre as variáveis de consumo de nutrientes de cordeiros confinados e encontrou resultados de consumo de 128,19 a 165,21 gramas de proteína bruta, 304,91 a 520,60 gramas de carboidratos não fibrosos e 490,19 a 401,89 gramas de detergente neutro. Apesar das dietas terem proporcionado consumos de matérias secas semelhantes, os animais não conseguiram atingir o ganho de peso diário esperado de 200 gramas, obtendo um ganho médio diário de 180,8 gramas por dia. Obrigado. Então, gente, aqui a gente finaliza o nosso vídeo, agradecendo a compreensão de todos e também um pedido de desculpa por algum erro, por alguma falhinha. Obrigada.